Então, ainda nessa ideia, né, de que todos devem ser esses ensinadores, tá? O 1 Coríntios capítulo 12, né? Porque Paulo, a partir do verso 12, capítulo 12, a partir do verso 12, Paulo vai falar sobre as funções dos membros no corpo de Cristo, tá? Então, todos nós temos funções específicas, mas olha o que ele diz no verso 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, né? Ou seja, essa diversidade de funções, né? Deus deu, e todos são necessários e são interdependentes, ou seja, nós dependemos uns dos outros nessa estrutura de igreja de convivência. Não há aquele que é autossuficiente, é o que Paulo está tratando. Todos são importantes, os mais simples até aqueles que são mais destacados, tá? Para que não haja divisão no corpo. Antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se o membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Então, Paulo aqui está incentivando que nós possamos ter um envolvimento, né, um com o outro, no corpo de Cristo, e que a gente cuide uns dos outros igualmente. Olha que coisa interessante. Então, essa responsabilidade e esse privilégio. Colossenses, capítulo de número 3, o último versículo, referência aqui, para falar sobre a responsabilidade de uns cuidar dos outros, né? Então, Colossenses, capítulo de número 3, versículos de número 16. Olha que coisa interessante aqui, ó. A palavra de Cristo habite ricamente em vocês, abundantemente em vocês. Ensinem, olha só, ensinem, admoestem, né? Então, ensinem, admoestem com toda a sabedoria uns aos outros. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça no coração de vocês em Cristo Jesus. Então, olha o que Paulo diz. Habite ricamente a palavra de Deus nos nossos corações de uma forma abundante. E nós devemos ensinar uns aos outros com sabedoria. Então, olha a responsabilidade que nós temos e o privilégio de partilhar, irmãos, de compartilhar, né? Aquilo que Deus tem feito na nossa vida, ajudar uns aos outros na instrução e tudo mais. Então, só para a gente falar, quem educa? Os pais, os educadores, os mestres, né, os professores bíblicos, e também uns aos outros devemos ensinar. Ou seja, todos devem educar, mas cada um na esfera de atuação e na esfera de responsabilidade, né? Perceberam, né? Então, os pais têm a sua esfera de atuação, os professores bíblicos têm a sua esfera de atuação e os membros, uns com os outros, têm a sua esfera, cada um nos seus campos de atuação, mas todos são chamados a ensinar uns aos outros, uns com mais responsabilidade, outros com menos responsabilidades, mas todos com responsabilidade e privilégio, irmãos. Isso não é um peso, né? Isso não deve ser encarado como um peso. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que ensinar esse irmão. Não é possível, quantas vezes mais eu tenho que falar isso para esse cidadão que não aprendeu até hoje. Não, mas é uma alegria, é um privilégio. Desgasta, às vezes, ou muitas vezes estressa também, né? Exige esforço, investimento, não é fácil, não é prazeroso pelo fato do entendimento do todo, mas estressa, né? De vez em quando eu me estresso. Faz muito tempo que eu não me estresso, mas de vez em quando já aconteceu, em algumas ocasiões esporádicas, de eu me estressar por tentar ensinar e não deu certo. Mas vamos lá. Na maioria das vezes é bênção de Deus, né? Uns alunos, gente boa igual a vocês, não tem como estressar, não. Como se educa? Quem educa, nós falamos como se educa. Qual é a pedagogia e a didática que usando? Então agora é o meio. Como a gente vai fazer isso? Como a gente leva essa educação? Eu anotei aqui duas formas, amados, tá? 2 métodos, né? Mas, a grosso modo, lógico. 2 métodos para se educar. Primeiro, pelo exemplo. Olha só. Primeiro método. Como nós educamos? Como? Pelo exemplo. O discurso empolga, né? Tem hora assim que a gente ouve alguém e você fica empolgado. Eita, que ensinador, né? Que mensagem, que pregação, que aula! É hora que a gente se empolga, né? Então a pregação, o discurso empolga, mas o exemplo arrasta as pessoas. O exemplo tem um poder, mas assim, infinitamente maior do que o discurso. Porque o exemplo, irmãos, ele tem um poder de influência, né? Porque nós
aprendemos por imitação. Nós somos estimulados, tá certo? A fazer. Dá gosto de você ver uma dedicação de uma pessoa a Deus. Dá gosto de você ver uma dedicação de um profissional naquilo que ele exerce. Você fica estimulado, você fica envergonhado por um lado, né? Porque fala, olha como a pessoa se dedica e eu dessa forma, né? Ou você fica estimulado, poxa, eu queria ser como essa pessoa, ela é um estímulo para mim. Então, pelo exemplo, capítulo de número 13 do Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13, verso 1 até o 17, Jesus, ele vem falando aqui uns negócios interessantes, ó. Do 1 ao 17, mas eu não vou ler todo esse trecho, tá? Só para ganhar tempo, mas anotem aí. Capítulo 13, verso 1 ao 17, leiam. Leiam ele depois aí, tá? Agora vamos ganhar tempo, só vou comentar, só vou ler aqui o verso 12 ao 17, mas leiam do 1 depois. Então, verso 12 do capítulo 13 de João diz assim: Depois lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa. E disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor, ou se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se as fizerdes. Jesus, vocês conhecem a história, pegou lá uma toalhinha, uma bacia, lavou os pés dos apóstolos. E aí, depois de lavar os pés dos apóstolos, ele senta na mesa, né, novamente, e dá esse discurso aqui. Vocês me chamam de mestre, senhor, sou mesmo, tá tudo certo. Só olha o exemplo que eu dei para vocês. Então, Jesus ensinou não só pelo discurso, não só pela fala, mas pelo exemplo. O Mateus capítulo 7, verso de número 28, vai dizer que Jesus, depois de ter terminado o seu discurso, né, que é o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e o 7 de Mateus, esses 3 capítulos ele fala sobre os valores éticos, tá certo, do reino de Deus. E o verso 28, finalzinho lá, 28 e 29, vai dizer mais ou menos assim: e as pessoas acabando Jesus, estou puxando a memória aqui tudo, né? Acabando Jesus esse discurso, se admiraram da sua doutrina, porque não ensinava como os escribas, mas como quem tendo autoridade. Por quê? A conclusão aí do evangelista do Mateus: porque ele tinha autoridade e os escribas não tinham autoridade, se eram também ensinadores, se eram também mestres. É porque Jesus vai explicar depois, lá em Mateus capítulo de número 23, verso 1, 2 ou 3, alguma coisa assim, diz que esses mestres, esses escribas, esses fariseus, queriam assentar na cadeira de Moisés, né? Queriam ensinar, mas Jesus disse: até vocês observem o que eles falam, mas não procedam como eles procedem, porque eles falam e não fazem. Eles não tinham autoridade porque não tinham moral, não tinha exemplo, irmãos. Tá certo? Falava com a boca, mas a vida contradizia o que eles falavam. Então o exemplo é muito mais poderoso. Precisa vir sim com a instrução, que é o que nós vamos falar aqui, né? Então o exemplo é um método e o outro é a instrução. Então não é só o exemplo que basta. Tem que vir acompanhado, melhor, a instrução vem acompanhada do exemplo, e o exemplo, né, automaticamente ou naturalmente deve também trazer a orientação, a instrução. Marcos capítulo de número 6, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículos de número 7, versículos de número 7 ao 13. Então, Marcos, capítulo 6, verso 7 ao verso 13. Aqui eu já vou ler na íntegra, tá? Chamou a si os 12, Jesus, né? E começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela, até partir dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, e em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo
que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiram muitos enfermos com óleo e os curavam. Olha que coisa interessante, Jesus deu instrução ao enviar esses discípulos, orientou-os, detalhou: vocês façam isso, não façam isso, levem isso, não levem isso. Quando vocês se depararem com essa situação, o comportamento de vocês deve ser assim e assado. Deu instrução, amados, né? Ainda outro texto bem interessante em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo de número 2. Eu acho que a minha versão aqui nem vai estar assim, mas eu quero pegar uma versão. Atos, capítulo de número 1, versículos de número 2. 1, 2. Capítulo 1, verso 2. Atos. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, é o que vai estar na minha versão, não sei da de vocês, tá? Mas uma versão que eu quero trazer para vocês, assim, deu instruções, depois de ter dado instruções. Veja aí se alguma versão da Bíblia de vocês está assim, Atos 1 e 2, que o meu está mandamentos. É a mesma coisa, né? Então, olha só, até o dia em que foi... Tá, irmã Joselma? Tá mandamentos. Tem algum de vocês instrução, depois de ter dado instruções, ou depois de ter instruídos? Se houver essa expressão, vocês me falam, se não, tudo bem, mas tá? Essa versão aí. Jesus, depois de ter dado instruções aos discípulos, né, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. Então, olha só, Jesus deu instrução. Irmãos, é necessário, é fundamental nós instruirmos. Para a gente, muitas vezes, é uma coisa óbvia, é lógica, é natural, mas para muitos não é. E a gente precisa falar de coisas básicas, muitas vezes, da vida e da vida cristã, básica. Não pode mentir, não deve, né? Poder até, tem o poder de mentir, né? Mas não deve. Não deve mentir, não deve cobiçar o que não é seu, né? Não deve ser egoísta, não deve fazer fofoca, não deve, tá certo, irmão? Esses comportamentos que são básicos, mas a gente precisa bater na tecla, falar do óbvio, que para nós é óbvio, mas para muitas pessoas não é, ou elas não estão praticando. É óbvio, mas não está praticando. Se não está praticando, a gente precisa ensinar até que ela pratique. Que o ensino, ele é reconhecido não é quando a pessoa sabe e repete, é quando ela vive, né? O ensino, não, teve êxito no ensino. Por que teve êxito? Porque lá na prova, 10 questões, ela respondeu tudo certinho lá, ó. Aquilo que eu falei, ela memorizou, compreendeu e respondeu. Então aprendeu. Não. O aprendizado cristão é quando se vive aquilo que se aprendeu. É quando se pratica aquilo que se compreendeu. Então, enquanto não estiver praticando, vivendo, a gente não para de bater na mesma tecla. Tá certo? E depois que ainda viveu, está praticando, vivendo aquilo, a gente ainda continua falando para não deixar de fazer. Ou seja, por toda a vida, né? Então você precisa pegar 2 jovenzinhos lá e falar: cuidado com o comportamento de vocês aí, porque senão vocês vão entrar para um caminho perigoso da sexualidade. Olha, os casais aí, vocês estão vivendo de uma maneira perigosa aí, disfuncional, porque vocês estão dando muita ênfase ao materialismo e não estão se aplicando um ao outro, se dedicando a outros filhos. Olha, cuidados. Então a gente precisa ser instruído, não? Precisa falar, precisa comunicar, precisa ensinar. Se for necessário, nós desenhamos. Tá certo? Mas a igreja precisa ensinar pela instrução. Então, pelo exemplo e pela instrução, tá? Não vai dar tempo de eu estar falando aqui o outro ponto, porque se eu começar eu não consigo terminá-lo, tá? Então, vou ficar nesses 2 pontos. Quem educa e como educa? Quem educa? Pais, professores e todos uns aos outros, cada um nas suas esferas de responsabilidades. Como se educa? Pelo exemplo e pela instrução. Precisa haver instrução, ensino mesmo, tá bom? Se vocês tiverem uma pergunta rapidinho, eu ainda consigo aqui 1 minuto, 1 minuto e pouco, responder talvez. E aproveitem, porque na próxima aula a gente vai dar continuidade, né? Quem educa, olha só, quem educa, desculpa, a quem educa, nós falamos quem educa, né? A quem educa, por meio de que educa e para que se educa. A gente vai pegar esses 3 pontos ainda para desenrolar na próxima aula. Tem alguma pergunta? Por favor, façam. Ou não se cale para sempre não, fale depois, mas se tiver agora é melhor. Me surge uma dúvida, André, aqui Sim. na questão aqui do professor. Sim. Você acha que precisaria a pessoa ter alguma formação acadêmica? Seja, sim. Porque apesar de a gente estar falando do professor bíblico, mas
seria também interessante? O professor bíblico, irmã Sandra, no mínimo precisa ter uma formação de teologia, né? Isso é o básico, né? Então, na teologia, aquele que de fato... Porque existem níveis de teologia diferentes, né? O nosso aqui é o médio em teologia... Não, o nosso é o bacharel. Mas a gente não tem uma formação específica. Aliás, a gente tem algumas matérias que vão lidar com a questão. Mas aquele que pretende ser professor mesmo, é bom que ele faça especializações. Fez um curso como o nosso aqui, de bacharel em teologia, mas que ele faça especializações, né, da didática mesmo, da pedagogia. É fundamental que ele de fato vá se aperfeiçoando. Então, assim, por exemplo, eu acharia muito bom que um professor de teologia também tivesse um curso de sociologia, de filosofia, de psicologia. Esses cursos, essas áreas de conhecimento, vai contribuir e muito para aquele que ensina a Bíblia, porque são áreas de conhecimento humanas, que vai lidar com o ser humano, que é o que a Bíblia trata, o ser humano. Então são áreas de conhecimento que vão agregar, né? Elas vão favorecer, elas vão trazer mais ferramentais para o ensinador cristão compreender um todo e alcançar essa complexidade que é formar as pessoas no caráter cristão. A Bíblia, não é que eu não estou dizendo que a Bíblia não é suficiente, eu estou dizendo que há complexidades na vida do ser humano que a Bíblia não trata especificamente, mas são áreas de conhecimento que Deus nos deu como bênção, de conquistas, né, ao longo da história, para que a gente pudesse estar usando isso em benefício do reino de Deus. Então, assim, é essencial. Se não tiver, não tem como ser? Não. Se ele fizer uma boa teologia, tá ok. Mas um bom educador, ele vai entender, ele vai perceber que quanto mais ele busca o conhecimento, mais isso pode reverter para ele ter êxito no ensinamento cristão. Eu, por exemplo, né, tenho uma formação de sociologia, filosofia, história. Estou querendo fazer psicologia mais para frente, se Deus quiser. E eu percebo que isso tudo só favorece. Então, o ensinador cristão ele precisa se aperfeiçoar o máximo possível para que ele possa estar servindo o povo de Deus, né? De uma maneira mais eficaz, mais eficiente. Lógico, a Bíblia é o principal, a vida cristã, o empenho, a dedicação. Isso é indispensável. Mas olha como favorece e que diferença a gente percebe que faz quando um professor bíblico ele busca, né, se aperfeiçoar em tantas áreas aí que ele conseguir, né? É diferenciado mesmo. A gente percebe. E quando a igreja não possui pessoas assim? Ela está sendo negligente, ela não está sendo bíblica totalmente, o resultado é visto na igreja de tanta superficialidade cristã, imaturidade cristã, heresias entrando nela, né? Quando a igreja não se preocupa com isso, uma comunidade de fé, a gente vê a qualidade do evangelho naquela comunidade, na maioria das pessoas, e as deficiências que tem lá. Né? Porque Deus não deixa faltar dom à sua igreja. O problema é que quem administra a igreja muitas vezes não tem esse olhar, não tem essa consciência, não tem essa identidade, não entende o evangelho, não entende a importância. Não são líderes maduros, né? Eu vejo que não são pastores maduros quando não tem essa consciência. Então, assim, quando não tem, a igreja sofre. E a gente vê a superficialidade, as deficiências, a gente percebe isso aí facilmente, né? A gente procura aprender. Sim. Aí assim, fica muitas vezes... Oi. Há mais de 10 anos. E eu falei, não, eu quero. Porque a gente tem um dom. A gente nasce com Sim. dom. Mas se é isso que a gente ama fazer, então a gente tem que se aperfeiçoar. Exato. Eu procurei o curso para eu poder aprender, né? Eu não posso ensinar algo que eu não aprendi totalmente. Isso. Verdade. Que bom quando tem pessoas como nós, né, como vocês... que entendem isso e tal nas suas igrejas. Mas olha só, isso não é muito sofrido quando fica num esforço de um apenas, né? Isso é um conjunto aqui que nós falamos, né? É o pastor, são ensinadores, são líderes, são os pais, é um conjunto, né, que faz isso. Mas o que acontece? Muitas vezes quando a igreja não tem essa identidade, a igreja não incentiva isso, aí fica no encargo individual de algumas poucas pessoas que muitas vezes é um esforço absurdo que faz e elas sofrem demais, né? Para ter um êxito ali. Então assim, é um corpo. Então se é um que faz,
muitas vezes sem apoio de um todo, ou dos principais. Ele vai conseguir fazer alguma coisa? Vai alcançar algumas pessoas? Vai, mas não de uma maneira que faria se tivesse uma consciência coletiva, consciência da liderança e tudo mais, né? Tem essa questão. A gente sempre dá graças a Deus que, às vezes, no meio de uma comunidade de fé que despreza essa questão que nós estamos falando, tem um ou dois lá, gato pingado, que despertam para isso. Graças a Deus, pelo menos esses aí estão se disponibilizando, né, ao Espírito Santo para que faça isso. Mas a gente percebe o quanto sofre, né, o quanto tem que enxugar gelo. Mas graças a Deus pela vida de todos, né, que se dedicam a isso, ainda que as suas estruturas denominacional, ainda que as suas comunidades de fé não dêem um incentivo, um amparato, né? Mas a gente vai lá, a gente é guerreiro, né, irmão? A gente vai aí fazendo aquilo que o Espírito Santo vai trazendo a nossa consciência ao nosso coração, né? Tá bom, queridos e queridas? Vou encerrando por aqui. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.